Olá pessoal, vamos mais uma vez aí a mais uma nova aula. Agora é a quarta semana e nós falamos sobre geradores, agora vamos falar sobre receptores. Quem são os receptores, né? Então, nos aparelhos elétricos, os receptores são aqueles que recebem a energia elétrica e transformam ela em energia mecânica. Não é uma outra forma de energia, né? Tem que transformá-la em energia mecânica. Então costuma-se falar, mas qualquer material que recebeu energia é um receptor. Essa colocação está um pouco equivocada, tá? A gente chama por receptor aquele que tem um motor, portanto recebe energia elétrica e transforma aquilo em energia mecânica, ok? Então, por exemplo, nós temos aqui uma furadeira, né? Então, furadeira é um exemplo de receptor, porque ele vai transformar energia elétrica em energia mecânica. Então vamos ver como é que funciona esse negócio. Eu vou dar uma ligada nele. E aí você vê que ele dá uma... girada na minha mão aqui. Por que acontece isso? Porque tem que ter a conservação da quantidade de movimento. Que nos diz que se houver um movimento para um lado, num objeto que está em repouso, alguma coisa deverá ter um movimento igual no sentido oposto, né? Então, conforme ele gira lá, ele dá um tranco aqui para conservação de movimento. Bom, outra coisa que é importante saber no receptor, ele recebeu energia. Então, nesse caso aqui, ela está recebendo energia da fonte aqui. Então, a eletricidade está vindo e voltando por aqui, certo? Então, aqui ela vai fazer um circuito aqui dentro e voltar por aqui mesmo. Cada um dos dois pinos aqui do plug. Então, por que ela é toda cheia de buraquinho aqui, né? Por que ela tem todos esses vazados aqui? Então, lá dentro, o motor vai fazer um movimento de rotação. E movimento gera atrito. Atrito, calor. Então, esse calor não pode ficar na máquina, tem que ser disperso. Então, tem que entrar o ar aqui dentro para poder carregar esse calor para fora. O ar entra por um buraquinho, esquenta e sai por outro, e aí, portanto, você vai ter uma refrigeração do motor e, portanto, o negócio não vai superaquecer. Então já está dizendo aí para você que entrou energia aqui dentro e ela vai transformar essa energia em trabalho, porque ela está rotacionando, que é o que a gente quer. Porém, ele esquenta, e esquenta bastante. E esse calor não interessa para nós, né? A gente está jogando fora aí quando a gente refrigera com o ar. Então, esse calor não interessa. O que é isso? É uma energia chamada energia dissipada, tá? Efeito Joule. Então, energia dissipada não interessa para nós. Então, o que interessa para nós? Que um receptor receba a energia elétrica e produza um trabalho, né? Quem são esses receptores? Todos esses têm motor. Furadeira, batedeira, máquina de lavar roupa, liquidificador, ventilador, enfim. Todos os que têm um motor que produz um movimento, ok? Então vamos ver como é que fica a nossa equação desse receptor. Primeiro a gente representa assim. A corrente vem e entra, digamos, no polo positivo dela. E vai sair aqui no polo negativo dela. A gente fala polo positivo e polo negativo para manter-se aquela ideia do gerador, né? Mas o que tem é uma tensão de entrada, tensão de saída e uma diferença de potencial. Com a diferença de potencial, portanto, o negócio vai funcionar porque vai ter corrente lá dentro. Essa diferença de potencial a gente representa por esses dois tracinhos. Opa, tá faltando um pedacinho. Né? Esses dois tracinhos, o maior e o menorzinho. O maior seria o potencial maior, o menorzinho o potencial menor. Bom, aqui está indicando para nós a diferença de potencial, a queda de tensão transformada em trabalho útil, ok? E aqui embaixo está representado um resistor. Esse resistor quer dizer o quê? Porque lá dentro tem uma resistência interna, que na verdade é a somatória de diversas resistências dos diversos materiais lá dentro. Então, a resistência interna do receptor. Ok? Então a corrente entra, passa aqui por dentro dele, sai e fechou o circuito, tá bom? Então vamos dar nome aos bois. Aqui a resistência interna, vou colocar um R minúsculo
e vou colocar um apóstrofe, né? Uma linhazinha, um apóstrofe em cima dele. Ah, para que isso, pai? Porque a resistência interna do receptor tem que ser diferenciada da resistência interna do gerador quando você estiver fazendo um circuito completo, né? Eu multiplico pela corrente para saber qual que é a tensão de queda por conta dele estar funcionando. E essa parte que é realmente a que nos interessa, que é a tensão de queda que está realizando o trabalho, a gente vai chamar de força contra-eletromotriz. Adivinha por quê, né? Força contra-eletromotriz. Então é o epsilon também, só que agora com um apóstrofe em cima, né? A gente fala epsilon linha, não um apóstrofo, né? Bom, então a nossa equação ficou assim. A tensão de entrada e de saída, a tensão de funcionamento, é igual a força contra-eletromotriz, que é o que a gente quer, mais a tensão de queda porque está funcionando, né? Que é R' vezes I. Então tá tudo em unidade de voltagem. Então vamos dar um exemplo, supondo que o aparelho ele funciona em 110 volts. E a resistência interna, que é um negócio praticamente fixo, tem que dar um stop aqui, porque aqui nós temos uma construção do lado, então esses caras ficam trabalhando, né? E portanto gerando barulho para nós aqui que não interessa. Bom, então a resistência interna desse meu exemplo aqui é de 3 ohms. Então 3 ohms de resistência interna. E vamos supor que a corrente que vai percorrer o aparelho para fazê-lo funcionar seja de 4 amperes. Ok. Então a pergunta é, qual a força contra-eletromotriz desse receptor? Então eu coloco a 110 igual a força contra-eletromotriz, ou seja, epsilon linha, mais 3 ohms vezes 4 amperes. Então deu lá. O que eu faço? Passo isso aqui para cá subtraindo, né? Esse cara vem para cá. Então é 110 menos 12 volts, que vai dar 98 volts. Então, a força contra-eletromotriz desse receptor é de 98 volts. Em termos de potência, como é que a gente faz? Multiplica todos os termos pela corrente. Então, U vezes I vai ser igual a epsilon linha vezes I, mais R' vezes I ao quadrado. Então, aqui vai ser 110 vezes 4, 440. Aqui é igual a 392, né, que é isso aqui vezes 4. Mais o 12 vezes 4, que é 48. Então está tudo em watts agora, né? Porque é só falando potência. Então, moral das conversas. Essa potência não interessou para nada. Perdeu, jogou fora. Essa aqui é o que realmente nos interessou. A potência útil desse aparelho. E essa aqui é a potência recebida pelo aparelho. Então, dividindo a potência útil pela potência recebida, né? O quanto ele conseguiu produzir de trabalho pelo que ele recebeu, né? Pela energia que ele recebeu, mais ou menos essa ideia. Então nós temos 392 watts dividido por 440 watts. Isso vai ser o rendimento ETA desse motor, desse receptor. Que deu isso aqui 0,89. Percebe que watts corta com watts, o número não tem unidade de medida e é menor do que 1. Então a gente vai escrever isso em porcentagem. 0,89 é 89%. Então o rendimento desse motor é de 89%. Ok? Então a gente já vem na sequência fechando um circuitozinho aí. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui um gerador representado. O gerador ele tem a força eletromotriz, a resistência interna, a corrente que está percorrendo ele. A corrente que percorre aqui é a mesma que percorre aqui, a corrente é sempre a mesma aí, né? Percorrendo o circuito que nós temos aí. O que é isso daqui, né? Poderia ser uma parafusadora elétrica funcionando a pilha. Então você abre, coloca a pilha lá dentro
não tenho aqui para representar, mas coloca a pilha lá dentro e fecha o compartimento. Aí você vai ter uma chave interruptora, que você apertou e ela começa a rodar. Então você tem a pilha que faz o motorzinho funcionar, ok? Lá dentro você tem um circuito que você tem uma chave interruptora. Bom, a pilha, né? Você tem a força eletromotriz, que é o epsilon, e o RI, que é a queda por resistência, por causa da resistência interna. E lá no gerador, no receptor, a mesma coisa. Então nós podemos equacionar esse sistema para saber qual que é a corrente que percorre esse circuito, sabendo as resistências, né? Sabendo também a força eletromotriz e a contra-eletromotriz. Então, para exemplificar isso, a tensão que está saindo aqui é a mesma que está entrando aqui. Então, a tensão de saída de um é igual à tensão de entrada do outro. Então, portanto, né, se a tensão de saída é epsilon menos RI, e a de entrada é epsilon' mais R' vezes I, eu tenho que equacionar igualando as duas, né? E aí eu separo o que tem epsilon de um lado, ou melhor, o que não tem corrente de um lado e o que tem corrente do outro. Como a corrente é a mesma, eu posso colocar em evidência, e aí eu tenho que o fator que multiplica a corrente é a soma das resistências. Passo para o outro lado dividindo, e eu tenho aqui uma equação que alguns livros apontam como a lei de Pouillet, né? Mas o Pouillet não tem nem nenhuma, na verdade. Se olhar para isso aqui, é a lei de Ohm generalizada para um circuito, né? Como eu falei lá no começo, a lei de Ohm é como a lei de Newton para o movimento, né? Ela vai mostrando para nós o que vai acontecer. Então eu tenho uma relação de subtração aqui no caso entre as forças eletromotrizes menos as contra-eletromotrizes. E embaixo eu tenho as resistências total do circuito. Por que eu estou falando resistência total do circuito? Porque vamos supor que essa parafusadora que eu acabei de falar, ela tem umas lâmpadazinhas LED em volta que acendem, né? Se você quiser de noite, você também pode clicar lá no botãozinho e acender a luzinha para poder enxergar o que você está fazendo. Então vamos supor que tenha isso. Eu nem sei se tem desse tipo, mas vamos supor que tenha. Então o que aconteceu? Você botou um resistor no meio do circuito. A pilha está soltando corrente para fazer o motor funcionar, porém também a corrente vai estar fazendo um resistor ser acionado para ter iluminação. Então você teria que enfiar mais uma resistência nessa equação. E aonde é que você ia colocar a resistência? Óbvio que é onde estão as outras resistências. Então entrou um resistor, ele vai aqui dentro, né? Então, moral das conversas. Como é que eu defino? E você podia perguntar também, mas professor, e se não for só uma pilha? For 2 pilhas, 3 pilhas, 4 pilhas, né? Como é que eu posso representar isso aqui? Eu posso acrescentar? Claro, você vai poder acrescentar valores de epsilon, 1, 2, 3, quantos forem, né? Mas eles vão entrar todos aqui. Como também o circuito poderia fazer funcionar uma pilha. Imagina um circuito maior, você tem um gerador e tem 2, 3 aparelhos ligados naquele gerador. Então você vai ter maior número de contra-eletromotriz aqui, tá bom? Então, aí como é que vai ficar a nossa conta? Se você pegou 2 geradores, lembrando que se você colocar 2 pilhas, né, as duas assim, polo positivo para cima e negativo para baixo, dessa forma, você não tem aumento de tensão. Então isso aqui não faz sentido você somar 2. Você tem que somar 2 se você colocar dessa forma. Que aí você tem o positivo desse ligado no negativo desse. E aí, portanto, você tem uma ligação em série de geradores. Aí você tem um aumento na tensão. Aí tem sentido colocar 2, tá? Então, aumentar o número de geradores faz sentido quando você está colocando um em série com o outro. Se você colocar em paralelo, não tem aumento nenhum aqui, tá? Pelo contrário, vai ter uma queda na resistência aqui, tá? Mas aí a gente faz isso no outro momento. Vamos então definir como é que realmente a gente coloca a lei de Ohm generalizada para um circuito. Então a corrente vai ser
um somatório. Então essa letra aqui, para quem não conhece, a letra sigma do grego, maiúscula, tá? Somatório. O que é um somatório? É uma soma de vários elementos semelhantes. Então, somatório das forças eletromotrizes menos somatório das forças contra eletromotriz, dividida pela somatória ou somatório de todas as resistências que tiver no circuito. Dependendo do circuito, você pode até incluir a resistência do próprio condutor, né? Para fazer uma conta mais perfeita, o quanto o condutor contribui na resistência do circuito. Então, por hora é isso daqui. Você vai ter um exercício para fazer, né? Procura lá no Escola em Casa EDF. Talvez essa semana agora já coloque, que essa semana aqui é do dia 18, tá? Que vai começar lá na segunda-feira. Então, dessa semana, dia 18, pode ser que eu já coloque para funcionar o Google Classroom, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem a senha do Google Classroom, que é a sua URA, né? Ou você tem seu e-mail. Então, você já vai poder acionar o Google Classroom, procura lá, física. Eu não sei como é que vocês procuram, né? Porque eu também estou começando lá no sistema aí, então eu vou ver como é que eu vou colocar uma atividade para ficar mais fácil. Você chega lá, clicou lá, viu lá qual que é o vídeo, viu qual que é o trabalho que você tem que fazer, e aí você procura embaixo a atividade, pode ser um questionário, uma pergunta só, mas com certeza é uma como é que fala, avaliação do aprendizado dessa aula aqui, certo? A avaliação desse aula. É como se fosse aquele exercício de sala de aula, né? Então, a mesma coisa, a mesma ideia. E em outro momento a gente passa uma prova um pouco mais complexa, ok? Então faça lá a tarefa e caso você não tenha feito a anterior, vai atrás de fazer. Porque física sabe muito bem, é um elo atrás do outro, uma coisa meio que dependendo da outra, tá? Então até a gente terminar essa parte aqui, uma aula depende muito da outra, ok? Então, siga em frente.